É o momento de força de Israel ou de colisão total? O presidente Trump fez um alerta direto ao Irã antes de demonstrar poder com sua ousada operação na Venezuela. Teherã segue desafiadora, mesmo com o país em caos. O que ocorreu a portas fechadas na semana passada pode definir os próximos passos. Nós temos os detalhes internos no Minuto Jerusalém de hoje. Bem-vindo ao Minuto Jerusalém na JNS Televisão. Sou Josh Hasten, correspondente da JNS News, falando de Jerusalém, capital eterna de Israel e do povo judeu. Aqui no centro de mídia da JNS, meu colega, o Chief Executive Officer da JNX, Alex Tremon, está no sul da Flórida. Ele teve uma semana agitada cobrindo a viagem do primeiro-ministro Netanyahu para visitar o presidente Trump na sexta reunião entre os líderes. Vamos entrar nesse assunto com muitos detalhes, estou ansioso por isso. Mas, Alex, antes de fazermos isso, tivemos uma grande notícia no fim de semana que nos afeta aqui no Oriente Médio e vamos tentar entender o porquê. As Forças Especiais dos Estados Unidos da América realizaram uma operação no país da Venezuela, capturando o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, extraditando-os para serem julgados na cidade de Nova York. Alex, vamos tentar destrinchar isso e falar sobre como isso se relaciona com Israel e a ameaça iraniana. Sim, claro, todos ficaram surpresos, para nós era um Shabat. Eu estava na sinagoga sem saber o que tinha acontecido e ouvi as pessoas atrás de mim conversando durante o serviço, falando sobre como Maduro tinha sido capturado. E que missão ousada foi essa, especialmente para o presidente Trump ordenar uma missão assim. Normalmente você não vê um país entrar e basicamente conduzir uma operação para extraditar o líder desse país. Mesmo que esse país seja governado por um ditador despótico que chegou ao poder com base em uma eleição fraudulenta, há muitos líderes no mundo, alguns dos quais o presidente Trump chama de amigos, que manipularam eleições para si mesmos a fim de chegarem ao poder e se apresentam como ditadores despóticos. Obviamente, a Venezuela é um pouco diferente por causa do narcotráfico que passa pela América do Sul e entra nos Estados Unidos pela fronteira sul. Mas sim, acho que para este programa devemos falar sobre as conexões entre a Venezuela e Israel e, mais importante ainda, sobre as conexões entre a Venezuela e o Irã. Para aqueles que querem discutir se internamente o presidente Trump tinha ou não o direito constitucional de fazer o que fez, isso é assunto para os canais de notícias americanos. Mas certamente a Venezuela era um país anti-Israel, com Maduro tomando posições contra Israel e a favor de Gaza. Mas eu acho que todos nós sabemos que Venezuela e Irã eram dois dos aliados mais próximos, ambos trabalhando em estreita colaboração com Rússia e China, mais especificamente uma relação especial entre Irã e Venezuela, desde os tempos de Hugo Chávez. Mas mesmo desde que Maduro assumiu o cargo, você viu uma colaboração ainda maior, cooperação entre Venezuela e Irã. O Irã usando a Venezuela como fonte de energia, a Venezuela usando o Irã como fonte de produção de armas, e também o Irã vendo a Venezuela como uma base avançada. E sabemos que o Irã tem operado o Hezbollah na América do Sul há muitos, muitos anos. O Hezbollah faz parte da indústria do narcotráfico lá. Então você sabe a Venezuela servindo como essa base avançada para o Irã na América do Sul. Também sabemos que a oposição na Venezuela é pró-Israel. Temos a líder da oposição, Maria Corina Machado, que ganhou o Prêmio Nobel no ano passado, afirmando que se ela estivesse e se a oposição estivesse no comando da Venezuela, a Venezuela mudaria sua embaixada para Jerusalém. Então, o povo venezuelano, assim como muitos povos da América do Sul, não tem histórico de antissemitismo, muitos deles são evangélicos, e eles acreditam que Israel deveria ser um aliado, e Israel espera que a Venezuela possa voltar a ser um aliado, mas esses ditadores despóticos parecem atuar nesse eixo do mal, que é o Irã, que também faz negócios com a Rússia e com a China. Então, a esperança é que o presidente Trump tenha enfraquecido mais uma parte do eixo iraniano, o eixo de aliados do Irã, entende? Israel enfraqueceu os aliados do Irã em Gaza, com o Hamas, enfraqueceu os aliados do Irã no Líbano, com o Hezbollah, enfraqueceu a ponte terrestre do Irã,
através do crescente xiita que estava sendo criada na Síria e, claro, enfraqueceu os aliados terroristas do Irã no Iêmen. E agora vemos novamente que a posição estratégica do Irã está sendo afetada na Venezuela. Alex, vamos falar sobre o Irã em um minuto, mas antes quero destacar o primeiro-ministro Netanyahu elogiando o presidente Trump por agir contra o ditador venezuelano. Ao mesmo tempo, como se combinado, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, insinuou que a ação de ontem dos Estados Unidos da América poderia ser uma conspiração sionista. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. O mundo está simplesmente chocado. Que a República Bolivariana da Venezuela seja vítima e alvo de um ataque dessa natureza, que tem, sem dúvida alguma, um tom sionista. Então, claro, você tem Alex. Esses antissemitas que nunca hesitam e não perdem a oportunidade de expressar o quanto odeiam os judeus. Eles sempre veem conspiração sionista contra eles, isso acontece há milhares de anos, culpam os judeus por qualquer problema. Mas lá vimos ela no vídeo, insinuando que Israel talvez estivesse por trás disso. Bem, com certeza. O presidente Trump e Israel colaboraram no ataque contra o Irã e seus reatores nucleares em junho e julho deste ano, e esse ataque, basicamente, essa operação parece muito semelhante. Foi um ataque surpresa, né? Um ataque no qual os Estados Unidos participaram e participaram com muito sucesso em um ataque rápido, conseguindo trazer todos de volta com sucesso total. Acho que talvez tenha sido a Operação Martelo da Meia-Noite, quando Trump enviou 12 bombardeiros B-2 para destruir o reator nuclear de Fordo, o que deu ao Trump a sensação de que ele poderia realizar com sucesso essa manobra em Caracas, na Venezuela, e ele conseguiu. E eu acho que agora os iranianos deveriam estar morrendo de medo. Durante a coletiva de imprensa entre Trump e Netanyahu, vimos algo que provavelmente comentaremos mais adiante no programa, que o presidente dos Estados Unidos parecia indicar que não era necessariamente a favor de uma mudança de regime, mesmo tendo falado sobre os manifestantes no Irã. E nós só estamos nos perguntando se talvez isso seja algum tipo de distração por parte de Trump. Da mesma forma que ele havia dito que iria negociar com os iranianos um acordo nuclear antes daquela operação, Operação Leão em Ascensão Meia-Noite, Hammer dizendo ele ia dar 60 dias para negociação e ao final desse período de negociação, no dia número 61, Israel ataca o Irã. Então, talvez afirmar que os Estados Unidos não querem uma mudança de regime no Irã, talvez uma distração. Claramente, os Estados Unidos queriam uma mudança de regime na Venezuela. E agora vamos ver se eles vão conseguir isso. Alex, nesse sentido, ainda há protestos acontecendo no Irã que começaram na última segunda-feira, enquanto o regime começa a reprimir. Ouvi esta manhã que pelo menos 10 pessoas foram mortas pelo regime. Você está falando sobre essa dissidência interna devido à crise econômica crescente do país, que deixou a moeda nacional em uma baixa histórica de 14 milhões de reais por um único dólar americano. Então, há manifestantes nas ruas contra o regime há quase uma semana e os iranianos estão reprimindo eles. Vamos discutir isso. Bem, vimos mais uma vez, você sabe, protestos crescentes no Irã. O povo do Irã, em última análise, é quem vai ter que decidir que a República Islâmica, esses clérigos que têm sido ditadores sobre o povo iraniano desde a Revolução Islâmica de 1979, cabe ao povo iraniano decidir que eles querem uma nova liderança agora. Com o tempo, vimos como, e desde aquela revolução em 1979 vimos isso. O povo é, em última análise, quem decide quando haverá uma mudança dramática. Foram eles que protestaram contra o Shah em 78 e 79. Acho que eles estão olhando para trás e percebendo que foi uma decisão ruim com base no que receberam em troca. Agora, com o tempo, eles têm ido às ruas. Lembre-se, em 2008 e 2009, eles foram às ruas na chamada Revolução Verde. E o presidente Obama, na época, realmente escolheu apoiar os clérigos iranianos em vez do povo iraniano nas ruas, e isso fez com que o povo iraniano voltasse para suas casas. No fim, o povo iraniano terá que decidir. O governo dos clérigos islâmicos chegou ao fim. Mas eles precisam de apoio externo, eles precisam saber que tem o respaldo dos Estados Unidos.
Israel afirmou várias vezes recentemente ter apoio, mas agora há dúvidas. Quando você falou sobre um complô sionista na Venezuela, se os israelenses e o Mossad fazem parte da revolta que está acontecendo no Irã, e eu acho que há bons motivos para acreditar que Israel está apoiando silenciosamente o povo iraniano nessa revolta. E há boas perguntas sobre por que eles só estão aparecendo agora durante a guerra de 12 dias entre Israel e Irã. Eu acho que os israelenses estavam esperando que o povo iraniano fosse às ruas vendo o exemplo israelense. A força da República Islâmica está sendo enfraquecida naquela época, isso não ocorreu. Mas Israel, eu acho, tem trabalhado continuamente desde então para semear a dissidência dentro do Irã e também para dar ao movimento de oposição iraniano o apoio de que precisa, seja apoio financeiro, seja armas, inteligência, apoio à internet, porque sabemos que os clérigos iranianos vão desligar a internet. Temos lido isso e talvez hoje a internet seja desligada porque eles tomarão as ruas e atirarão nos manifestantes, como já fizeram. Você disse que já mataram 10 pessoas, então vão desligar a internet para evitar vazamento dos vídeos. Mas Elon Musk forneceu o Starlink para parte da oposição iraniana. Talvez Israel esteja facilitando a capacidade deles de se conectar com o Starlink. Então, eu acho que Israel faz parte disso, e Israel certamente espera que a República Islâmica colapse. O presidente Trump declarou na coletiva de imprensa em Mar-a-Lago que ele não estava necessariamente interessado em uma mudança de regime, mas, ao mesmo tempo, ele disse que se o regime iraniano e a Guarda Revolucionária começarem a atirar nos manifestantes nas ruas, os Estados Unidos irão protegê-los. E ele disse que os Estados Unidos estão, abre aspas, prontos para agir. Alex, com os protestos, altos funcionários iranianos estão aproveitando a oportunidade para ameaçar que vão, mais uma vez, atacar o Estado de Israel. Como se eles já não tivessem problemas suficientes, quero dizer, é isso que eles fazem. Você sugeriu que Israel, o Mossad e outros podem estar secretamente ajudando iranianos a protestar contra o governo, talvez para derrubá-lo. Mas o Irã, sem desperdiçar essa oportunidade, dá a entender que pode tentar atacar Israel mais uma vez. Bem, quero dizer, obviamente a ameaça contra Israel é séria, especialmente se houver a possibilidade de que eles possam ter uma arma nuclear. Não podemos descartar isso. Quero dizer, sabemos que eles não tinham capacidade de armas nucleares em termos de produção em massa de armas nucleares. E Israel atacou o Irã para impedir que eles chegassem ao ponto de poderem produzir várias armas nucleares. Mas a ideia de que eles poderiam potencialmente ter uma única arma nuclear, seja por meio da própria produção, seja vinda de um aliado deles, os russos ou os paquistaneses ou os norte-coreanos, quero dizer, essas são possibilidades com as quais Israel definitivamente precisa se preocupar. Uma arma nuclear já representa ameaça existencial para Israel. E eu acho que, se a retórica continuar, você pode ver muito rapidamente algum tipo de ataque preventivo israelense, pode ver um ataque americano ao Irã. Então eu acho que o Irã tem que jogar suas cartas. Mas se eles sentirem que estão prestes a colapsar, se eles sentirem isso, o mesmo destino que acabou de acontecer com Maduro na Venezuela está aguardando Khamenei e alguns dos outros principais clérigos no Irã. Então essa é uma situação de tigre enjaulado e pode ser muito, muito perigosa. Então eu acho que Israel tem que levar as coisas muito, muito a sério agora. Mas no final das contas a inteligência tem que ser forte. Porque esse é o tipo de situação em que você realmente precisa que o povo iraniano assuma a responsabilidade. A menos, é claro, que os Estados Unidos e Israel tenham desenvolvido algum tipo de plano de ataque onde possam entrar e capturar Khamenei. Mas há outros clérigos lá esperando para assumir o poder. Então, você precisa ver quão sofisticado teria que ser um plano de ataque. Acho que Israel preferiria não ter que atacar, acho que eles prefeririam que, se um ataque fosse necessário ou justificado, que os Estados Unidos o fizessem. Talvez os dois países pudessem fazer isso juntos, mas, no fim das contas, a preferência seria que o próprio povo iraniano fizesse o trabalho sujo, invadissem os complexos e tirassem seus próprios líderes do poder da mesma forma que aconteceu em 1979, quando o Shah foi deposto.
Alex, como você sabe, lá na Flórida, o presidente Trump deixou bem claro que, se o Irã voltar a se fortalecer, desenvolver mísseis balísticos e certamente tentar obter armas nucleares, nós vamos acabar com eles. Essa é uma citação do presidente Trump, e você sabe mais sobre isso por estar lá em Mar-a-Lago, com o 6º encontro acontecendo entre o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente dos Estados Unidos? Sim, na verdade. O presidente fez alguns comentários sobre o Irã em resposta a uma pergunta que eu fiz a ele. E ele basicamente disse naquela ocasião que eu acho está mudando o jogo. Isso valeria não só se o Irã reconstruísse seu poder nuclear, mas também se retomasse os mísseis balísticos, que ele apoiaria um ataque israelense ao Irã, mesmo que fosse apenas pelos mísseis nucleares. Ele disse na época, uma será absolutamente certa e a outra será rápida, sendo a primeira os mísseis balísticos e a segunda a nuclear. Você apoiaria um ataque? Ataque israelense ao Iraque. Se o Irã não tivesse acordo e continuasse com mísseis balísticos e armas nucleares? Se eles continuarem com os mísseis, sim, o nuclear rapidamente. Ele afirmou que se o Irã reconstruir sua capacidade nuclear, os Estados Unidos da América atacarão imediatamente. Mas ele pareceu indicar que se o Irã estiver apenas desenvolvendo mísseis balísticos, ele apoiaria um ataque israelense contra esses mísseis balísticos. E o primeiro-ministro tem falado sobre como Israel impediu 2 ameaças existenciais contra o Estado judeu quando atacou o Irã. Obviamente, como acabamos de discutir há alguns minutos, uma arma nuclear é uma ameaça existencial, mas Israel também considera os mísseis balísticos uma ameaça existencial. Se o Irã lançar milhares de armas ao mesmo tempo contra Israel, isso pode destruir o país. Então, Israel quer garantir que o Irã não esteja reconstruindo nenhuma dessas capacidades. A conversão de mísseis balísticos em armas, que é um dos possíveis meios de entrega de armas nucleares, embora não seja o único, poderiam haver métodos de entrega não armados ou métodos armados que não envolvem mísseis. Você pode até colocar uma arma nuclear em um navio cargueiro e detoná-la na costa. E existem várias maneiras de detonar uma arma nuclear que não envolvem mísseis balísticos. Mas você vê que o presidente está levando a sério a ameaça nuclear. Desculpe, de uma resposta militar ao Irã se eles continuarem a se armar, e eu acho que o Irã deve estar tremendo de medo agora. Olhando para trás, em junho, quando os Estados Unidos deram sinal verde para Israel na Operação Leão Ascendente, como Israel criou superioridade aérea muito rapidamente, não perdeu nenhum avião, nenhum piloto, e destruindo todos esses muitos, eu acho mais de 1000 alvos estratégicos dentro do Irã. Os Estados Unidos da América usaram bombardeiros B-2 e concluíram a missão. Como disse, nem Israel nem os Estados Unidos da América perderam pilotos ou aviões. Foi um sucesso tático impecável e a mesma coisa em Caracas, Venezuela, aparentemente um sucesso impecável. Aparentemente nenhum soldado americano morreu nessa operação. Então, acho que o Irã, observando esses protestos de um lado, olhando para Trump e olhando para Israel, com esses sucessos militares impressionantes, esses sucessos ousados e muito rápidos, acho que o Irã está realmente no controle disso. Alex, vamos seguir com Mar-a-Lago. Você pode fazer outra pergunta ao presidente Trump. Ótimo trabalho. Gostei da sua agressividade ao garantir a representação de Janes e fazer sua pergunta. Você perguntou sobre a relação entre o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu. Vamos ver o vídeo. Olha, ele é um primeiro-ministro em tempos de guerra. Ele fez um trabalho fenomenal. Ele conduziu Israel por um período muito perigoso de trauma. Israel, com outras pessoas, talvez nem existisse agora, se você quer saber a verdade. Alex, o que você acha do presidente Trump? Basicamente dizendo que o Estado de Israel não continuaria a existir sem o primeiro-ministro Netanyahu no comando? Acho que, primeiro de tudo, vimos nas semanas anteriores a essa reunião muitas coisas diferentes. Relatórios de Barak Ravid e também do The Times of Israel, citando essas fontes anônimas de alto escalão dentro dos Estados Unidos, que há uma ruptura entre o presidente Trump
e o primeiro-ministro Netanyahu. Temos Amit Segal, um dos principais repórteres de Israel no Canal 12 e Israel Hayom, fazendo reportagens nesta semana. Além disso, que aparentemente existem campos divididos dentro do governo Trump. Você chama de Kushner e Witkoff por um lado, não necessariamente pró-Netanyahu, e do outro lado você tem Rubio, Huckabee, Hegseth, muito pró-Netanyahu. Acho que podemos supor que James David Vance talvez esteja do lado de Kushner e Witkoff. Agora, não sabemos até que ponto isso realmente é o caso. Amit Segal está reportando isso e, como provavelmente tem boas fontes, há motivos para acreditar que seja verdade. E ele estava sugerindo talvez que o governo preferisse trabalhar com alguém como Naftali Bennett em vez de Netanyahu, mas eu acho que o que Trump fez com aquelas declarações, e as declarações foram efusivas e ele as repetiu várias vezes, não só em resposta à minha pergunta, ele foi questionado várias vezes sobre se apoiaria um perdão israelense para Netanyahu no julgamento, e Trump disse: como você pode não perdoar esse cara? Esse cara é herói de guerra? Ele disse que os dois líderes trabalharam bem juntos e vimos isso ao analisar quem Trump apoia. E ele expressou que apoia os cataris, que apoia os sauditas, que apoia os turcos. Ele apoia líderes fortes e vê Netanyahu como um líder forte e alguém com quem pode trabalhar para conseguir coisas boas no Oriente Médio. E ele diz que os dois colaboraram nesta guerra e quiseram isso juntos. Então, o que me parece é que o presidente está encerrando os rumores de que há uma divisão. Isso ficou claro pelas declarações e, novamente, pelas declarações repetidas de ambos os líderes. E dá para ver quando há carinho no olhar deles que os dois líderes estavam sorrindo ao dizer isso, que eles realmente valorizam o relacionamento entre eles. E, ao mesmo tempo, parece que o presidente Trump está tentando fazer é desfazer o dano causado por seus antecessores, que consistentemente fizeram campanha a ponto de investir dinheiro e consultores em Israel para tirar Netanyahu do cargo nas eleições. E até mesmo o governo Biden minou Netanyahu durante a guerra, afirmando repetidamente, como Jeff Schumer, que é preciso convocar uma eleição. Hillary Clinton diz que Netanyahu deve sair, enquanto Trump afirma preferir trabalhar com Netanyahu e que Israel precisa dele. Quando ele diz isso, acho que está avisando ao eleitorado sobre a preparação para a eleição, que será no final de outubro de 2026, que a preferência de Trump é que Netanyahu vença novamente e que a preferência de Trump é que os israelenses votem em Netanyahu nas urnas. Então, eu acho que basicamente o que Trump estava fazendo era apenas fortalecer a posição de Netanyahu, mostrando ao eleitorado que Trump considera Netanyahu o homem indispensável que muitos eleitores também consideram que ele é. Especificamente neste momento e especificamente quando Trump vai continuar no cargo por mais, naquele ponto será como mais 2 anos até o final, quando a eleição israelense acontecer. Então, você sabe Trump colocando seu apoio, seu peso, de forma muito, muito clara por trás do primeiro-ministro Netanyahu. E o JNS teve a oportunidade, eu sei, de receber o primeiro-ministro Netanyahu em Surfside, Flórida, em um evento no dia 31 de dezembro. O primeiro-ministro Netanyahu comenta sobre novas oportunidades com os acordos de Abraão e a normalização com países do Oriente Médio. Ele também disse que Israel saiu desta guerra, falando sobre as guerras em 7 frentes, mais forte do que nunca. Se você puder apenas descrever esse evento e comentar algumas das declarações feitas pelo primeiro-ministro no evento da JNS, vamos ser claros. Um evento da JNS foi um grande sucesso organizado pela JNS, junto com a sinagoga em Bal Harbour, que é o Chabad, a grande sinagoga Chabad em Bal Harbour, que é conhecida carinhosamente apenas como a sinagoga. É por isso que eu a chamo de sinagoga. E você sabe, né, o primeiro-ministro veio a esse evento, havia quase 2.000 pessoas lá. Você só pode imaginar a cena. Tinha a polícia de Miami-Dade, o serviço secreto americano, a segurança do primeiro-ministro, todos tentando garantir a segurança desse evento, que estava lotado dentro do salão, só tinha lugar em pé. O primeiro-ministro parecia estar nas nuvens. Onde mais ele poderia ir e reunir tantas pessoas que estavam tão felizes em receber o primeiro-ministro?
As pessoas abençoaram o que aconteceu, abençoaram o momento em que você tem um rei judeu na sala. Acho que as pessoas ficaram muito, muito, muito impressionadas com a vinda do primeiro-ministro, e o primeiro-ministro pareceu ficar muito impressionado com as reações. E como você disse, acho que o que ele fez foi expressar a importância de lutar contra o antissemitismo. Afirmando que só você pode lutar por si mesmo, diz que é preciso enfrentar a situação. A melhor forma de vencer o antissemitismo é ser mais judeu e lutar pelos seus direitos. Reafirmando, como você disse, que o Estado de Israel está agora mais forte do que antes da guerra, essa guerra poderia ter enfraquecido Israel significativamente. E especificamente, quando você fala que Israel está mais forte do que antes, está mais forte do que antes em termos de sua resiliência. Havia dúvidas sobre a resiliência de Israel antes da guerra, está mais forte militarmente. As pessoas agora levam muito mais a sério o poder das forças de defesa de Israel. As pessoas que se perguntavam se Israel era um tigre de papel antes da guerra, agora veem claramente que Israel não é um tigre de papel. Israel é um tigre de verdade, disposto a atacar, e Israel está economicamente mais forte. E essa é uma das coisas em que eu acho que, se você olhar como a Moody's e as outras agências de classificação de crédito estavam ameaçando, que a classificação de crédito de Israel seria prejudicada, que a posição econômica de Israel seria prejudicada, que o shekel nunca esteve tão forte em relação ao dólar, pelo menos não nos últimos 10 anos ou algo assim. Israel, assim como o shekel, está no seu ponto mais forte em relação ao dólar, abaixo de 32 shekels por dólar, e as empresas multinacionais como a Nvidia estão investindo de forma muito significativa em Israel. Israel acabou de assinar um acordo de gás de 37 bilhões com o Egito, então Israel está em uma posição muito, muito forte. E eu acho que há uma diferença que você pode perceber entre a situação nos Estados Unidos e na diáspora judaísmo, né, onde as pessoas sentem que a situação está indo de forte para um pouco mais fraca. A situação em Israel, antes motivo de preocupação, passou de fraca para mais forte. Alex, quero entrar em mais algumas questões discutidas entre os dois líderes lá na Flórida. Acho que não vamos ter tempo de abordar todas elas por causa de tantas outras notícias que estão acontecendo esta semana. Você abordou a reunião entre Trump e Netanyahu em seu artigo na JNS. As pessoas podem acessar jns.org para conferir. Qual o título do artigo? Foi, eu acho, quem estava decifrando a reunião entre Trump e Netanyahu. Acho importante comentar sobre essas questões. Com certeza, sem dúvida, 100%, e eu quero começar de fato. Eu acho que a situação do Hamas, acho que isso é fundamental para saber se o cessar-fogo vai passar para a segunda fase ou não vai passar para a segunda fase. O primeiro-ministro Netanyahu esteve na Fox News esta semana falando sobre o progresso do cessar-fogo e dizendo que isso depende do desarmamento do Hamas. A recusa do grupo terrorista em entregar as armas é apontada como principal obstáculo para estabilizar Gaza em 2026. Confira o vídeo. O novo governo em Gaza só é possível se o Hamas for desarmado, pois ninguém entrará enquanto o grupo estiver armado. E eles vão colocar uma bala na nuca deles de novo, como o presidente e eu dissemos. Se puder ser feito do jeito fácil, ótimo. Se não, vai ser feito de outra maneira. Então aí está. O primeiro-ministro Netanyahu dizendo que o ponto-chave para um futuro pacífico em Gaza é o desarmamento do Hamas. Ponto final. Certo, e eu acho que é aqui que você vê talvez a diferença de opinião entre Kushner e Witkoff de um lado, e então você tem Rubio, Hexet Akabi do outro lado. Essas discordâncias entre Kushner e Witkoff. O que eles querem ver é a reconstrução imediata de Gaza em algo como uma Riviera Dubai de arranha-céus, agora no Mediterrâneo, o que eles chamam de Nova Gaza. E eu acho que o que você pode perceber pelo presidente é que ele não está comprando essa ideia de que você pode ter uma nova Gaza. Enquanto o Hamas ainda está no poder, ele disse várias vezes que o Hamas se comprometeu a se desarmar como parte do acordo de cessar-fogo. Agora, os cataris, os turcos, eu não acho que eles queiram ver o Hamas se desarmar. Eles apoiavam a primeira fase do acordo porque ela protegia o Hamas, impedindo Israel de seguir com a campanha militar para eliminá-lo. Mas se eles forem desarmados agora, isso é a destruição do Hamas. O presidente está mostrando novamente, com seu ataque ao Irã,
o ataque da Operação Martelo da Meia-Noite, agora contra Maduro e a Venezuela, que ele está cansado dos narcoterroristas, está cansado do terrorismo e que Israel precisa eliminar o Hamas, que eles devem se desarmar. E ele disse que eles terão uma janela de tempo curta. E eu acho que o que aconteceu nessa reunião é que foi estabelecido um cronograma. Nós não sabemos qual é esse cronograma, e já falamos sobre isso no programa nas semanas anteriores, mas que o primeiro-ministro e o presidente parecem ter algum tipo de cronograma acordado. O Hamas vai receber um período de tempo muito curto para se desarmar, e o primeiro-ministro de Israel afirmou, até mesmo em sua entrevista, acho que foi com Brett Baier, que eles também terão um curto período de tempo e que eles podem se desarmar da maneira fácil, e se não se desarmarem da maneira fácil, serão desarmados de outras formas. Então temos que esperar e observar, mas eu acho que há uma forte possibilidade de que veremos Israel agir militarmente. Mas essa ideia de que você deve criar uma nova Gaza para o povo de Gaza, enquanto você tiver o Hamas enraizado em Gaza, enquanto você tiver a ideologia do Hamas enraizada em Gaza, enquanto Gaza continuar sem judeus, não haverá paz. Eles só vão usar todos os recursos que você investir lá para planejar futuros ataques ao Estado de Israel. Se você fizer algo diferente em Gaza, onde se criar uma zona de livre comércio acessível a judeus, árabes, cristãos e americanos, terá uma cidade internacional, Israel é realmente responsável pela segurança predominante lá e o Hamas não faz parte disso. E você muda os livros didáticos e o sistema educacional. Talvez funcione, mas acho que o plano de Kushner de apenas construir prédios altos e retirar Israel rapidamente. Isso é uma receita para o fracasso, é uma receita para futuros conflitos militares. O presidente Trump afirmou que se o Hamas não se desarmar, pagará um preço alto, como já disse em outras situações. Ao mesmo tempo, Trump mencionou dar aos habitantes de Gaza a chance de sair, o que ainda não ocorreu. Vamos ver este vídeo. Eu disse que, se eles tivessem a oportunidade de viver em um clima melhor, eles se mudariam. Eles estão lá porque meio que precisam estar. Eu acho que seria uma ótima oportunidade, mas vamos ver se essa oportunidade aparece. Vi uma pesquisa mostrando que mais da metade sairia se pudesse. Venho dizendo isso faz tempo. Para mim, era senso comum. Então, o presidente Trump está dizendo que acredita que metade dos habitantes de Gaza, metade das pessoas em Gaza, realmente se levantaria e sairia, se tivesse permissão para isso. Claro, ainda existem questões a serem resolvidas. Eles poderão sair? Qual país aceitaria? Todas essas questões estão em discussão há meses e meses, mas até agora não parece haver nenhum tipo de solução em relação aos refugiados. Bem, essa foi uma pergunta que eu fiz diretamente ao presidente durante a coletiva de imprensa e acho que é o elefante na sala. Já falamos sobre isso várias vezes. Por que que os refugiados de uma zona de guerra não têm a oportunidade de sair, enquanto refugiados de todas as outras zonas de guerra têm essa oportunidade? E eu citei essa pesquisa do Centro Palestino de Pesquisa de Opinião e Política, com sede em Ramallah, que fez uma pesquisa afirmando que aproximadamente metade dos habitantes de Gaza gostaria de sair. O presidente afirmou ter visto a pesquisa mencionada e disse que sempre declarou desde o início que mais da metade dos habitantes de Gaza gostaria de sair. Ele comentou que pesquisas costumam ter viés negativo e acredita que ainda mais pessoas deixariam Gaza se pudessem. E eu realmente retruquei com uma pergunta de acompanhamento, acho que fui a única pessoa que realmente fez uma pergunta de acompanhamento. O protocolo geralmente impede que você interrompa e faça outra pergunta, mas perguntei, por que os países não os aceitam? E o presidente dizendo, bem, vamos não entrar nessa controvérsia aqui, e eu acho que esse é o elefante na sala. E como escrevi na minha coluna, acho que há 2 motivos pelos quais países ao redor do mundo não aceitam refugiados de Gaza. O primeiro é que a comunidade internacional quer que Gaza continue sendo um problema de Israel indefinidamente. E, portanto, se você reassentar o povo de Gaza em lugares mais seguros, então não haverá mais um problema em Gaza. Não é isso que a comunidade internacional deseja. Eles querem manter a pressão sobre Israel e manter os habitantes de Gaza lá como um incômodo para os israelenses. A segunda parte é que os países têm medo de que o povo de Gaza tenha sido radicalizado desde a juventude. Muitos votaram ou votariam no Hamas novamente,
Se fossem para outro lugar, poderiam desestabilizar seu país. E quando você olha para o que está acontecendo, sabe, no Irã agora com os protestos, você tem que se perguntar, por que o povo de Gaza não se levanta contra o Hamas? Já esperávamos que isso acontecesse, como o povo iraniano se levanta contra seu regime clerical. Isso resultou naquele fracasso econômico e desastre, e o Hamas trouxe fracasso econômico, fracasso militar e desastre para o povo de Gaza. Mas o povo de Gaza não está se levantando contra o Hamas, e há uma razão para eles não se levantarem contra o Hamas, porque eles votariam no Hamas novamente, porque são doutrinados para matar judeus. Eles acham que o 7 de outubro foi uma vitória para o seu povo, mesmo que tenha resultado na destruição da esmagadora maioria de Gaza. Então, você não consegue fazer com que os Estados Unidos ou qualquer outro país queira receber os habitantes de Gaza porque eles têm medo de que o povo de Gaza desestabilize suas nações. Alex, vamos dar uma olhada em um dos outros tópicos da Flórida, que é a Síria. O presidente Trump expressou esperança de que talvez Israel e Síria possam realmente trabalhar juntos, e vamos conferir este vídeo. Espero que ele vá se dar bem com a Síria, porque o novo presidente da Síria está trabalhando muito para fazer um bom trabalho. Ele realmente está... Eu sei que ele é um cara durão e ele sabe você não vai conseguir que um garoto quieto saia da Síria. Isso é a única coisa que eu diria. Então eu espero que eles se deem bem. Porque, sabe, eu retirei as sanções contra a Síria, porque senão eles não teriam tido uma chance. Queremos ver a Síria sobreviver. Então, o presidente Trump está dizendo que os Estados Unidos retiraram as sanções contra a Síria. Ele quer que al-Julani tenha uma chance, ele quer ver a Síria sobreviver. O primeiro-ministro Netanyahu concordou com cautela, afirmando que sua principal preocupação é a fronteira entre Israel e Síria, dizendo que tinha que ser, pelo menos foi o que ele afirmou, dizendo que tinha que ser uma área pacífica bem ao lado das fronteiras de Israel. Sim, o primeiro-ministro, sabe, olhando para a Síria, e quando Bashar Assad era o presidente da Síria, sabe, um presidente despótico, sabe, a Rússia tinha uma presença dentro da Síria, o Irã tinha controle sobre grande parte da Síria, e é isso que Israel não quer. Você, se a Síria vai ser um país, sabe, mesmo que não ame Israel no fundo do coração, você, se não for abrigar uma ameaça direta, uma ameaça militar a Israel, então Israel vai ficar satisfeito. Ter apenas relações, algum tipo de relação estável com a Síria, é isso que o presidente quer. Ele está tentando acalmar o Oriente Médio, está tentando manter a Síria na órbita americana, em vez da órbita russa, em vez da órbita iraniana ou chinesa. Acho que uma das coisas que o presidente realmente discutiu, e isso está relacionado à Síria, e está relacionado a todo o Oriente Médio, e está relacionado ao Irã, é como os Estados Unidos cometeram um grande erro ao derrubar Saddam Hussein. E eu acho que isso é algo que tem sido um elefante na sala da política dos Estados Unidos da América. Se observar os nacionalistas americanos, eles olham para trás e dizem que a guerra contra o Iraque foi uma que a América não conseguiu vencer. Isso levou os Estados Unidos a trilhões de dólares em déficit orçamentário e dívida, sabe? E é realmente sabe? Acho que esse é o gatilho, o ponto de virada para o movimento nacionalista americano decidir, ei, vamos evitar nos envolver nos assuntos de outros países. Essa guerra no Iraque durou anos e custou trilhões de dólares. Mas, por outro lado, o que isso fez foi simplesmente mudar todo o equilíbrio de poder no Oriente Médio, em vez de Iraque e Irã. Sabe, sendo esses dois rivais que estavam lutando um contra o outro por muitas décadas, se não mais, sabe, lado a lado no Oriente Médio. Quando Saddam Hussein foi deposto, o que isso fez foi criar um vácuo que o Irã preencheu, e então o Irã basicamente assumiu o controle da maior parte do Iraque. O Irã tomou o controle da maior parte da Síria, do sul do Líbano e de grande parte do Iêmen, usando isso para criar uma linha de frente contra Israel. Então, o presidente meio que reconhecendo que os Estados Unidos cometeram um grande erro ali, e o que você vê é como o presidente está agindo. Evite manter tropas em solo por muito tempo, seja no Irã ou na Venezuela. Se você enviar tropas, sabe, você faz isso apenas para alcançar um objetivo muito, muito rápido e sai de lá. E eu acho que o que o presidente está tentando fazer é restaurar esse equilíbrio. Ele quer ver o Irã enfraquecido no Oriente Médio e potencialmente vamos ver se o presidente quer que haja uma mudança de regime.
se os Estados Unidos vão ser ativos em promover uma mudança de regime, ou o Irã, ou se vão ser passivos. Dar apenas apoio nos bastidores ou apoio moral ao povo iraniano para incentivar uma mudança de regime no Irã é, na minha opinião, a próxima grande questão estratégica. Pessoal, confiram o artigo do Alex no Jewish News Syndicate.org sobre a reunião entre Trump e Netanyahu em Mar-a-Lago e faz um ótimo trabalho ao detalhar todas as diferentes questões que foram discutidas que estão em pauta em relação a Israel e aos Estados Unidos. Mas, Alex, agora vamos falar sobre Zohran Mamdani, prefeito de Nova York, que assumiu em 1º de janeiro de 2026. No primeiro dia de sua administração, Mamdani remove as proteções para os judeus de Nova York, revogando a definição da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto de Antissemitismo, em outras palavras, de acordo com Mamdani. Ser antisionista não significa necessariamente ser antissemita. Isso vai contra a definição internacionalmente reconhecida de antissemitismo. Isso é incrível, ele fez isso logo no primeiro dia, como se fosse a coisa mais importante do governo dele. Mas aí você vê ele basicamente tentando rejeitar as ordens do prefeito Adams, e isso, eu acho, é a principal prioridade dele. No primeiro dia liderando Nova York. Bem, eu não acho que Mamdani estava priorizando o antissemitismo e o antisionismo no primeiro dia. Ele basicamente cancelou todas as ordens executivas de Eric Adams no primeiro dia, então, obviamente, Eric Adams tinha muito mais ordens executivas que não tinham a ver com proteger a comunidade judaica. A definição do imposto de renda anual foi uma delas, foi a proteção das casas de culto judaicas, espaços protegidos, dizendo que os manifestantes não podem protestar imediatamente em frente a uma sinagoga e também especificamente não durante um período em que há fiéis dentro, criando um perigo para eles. E então também outra dessas ordens dizia que era ilegal promover o PDS com fundos do Estado, com fundos da cidade, como especificamente fundos de pensão que seriam investidos em Israel. Esses eram partes das ordens executivas que Eric Adams havia feito. Então, certamente no primeiro dia, afetando a comunidade judaica, mas não acho que ele estivesse mirando a comunidade judaica no primeiro dia, ele estava apenas mirando seu antecessor ao remover todas as ordens executivas. E esse é, aliás, o problema com ordens executivas no governo, seja no nível municipal, estadual ou federal. Um presidente ou um administrador. Um prefeito assume e assina uma ordem executiva. E então, como invariavelmente acontece, seu oponente político assume no dia seguinte e simplesmente desfaz tudo. Mas eu acho que para os judeus eles deveriam perceber que esse prefeito tem uma visão muito distorcida do que significa apoiar os judeus. Ele fala sobre apoiar as comunidades judaicas em Nova York, mas ao mesmo tempo ele está, tomando medidas que vão colocar a comunidade judaica de Nova York em maior risco de um ataque violento. E ele está desconectando a ligação, como você mencionou, entre antissemitismo e antisionismo, e vamos encarar, o antisionismo se tornou essa nova forma aceitável de antissemitismo. Nós já falamos muito sobre isso, você conhece a transição. Você não pode dizer que não gosta de judeus, mas pode dizer que não gosta de Israel. Você não pode dizer que não gosta de Israel, mas pode dizer que não gosta de sionistas. Quando Israel tenta dizer, antisionismo é anti-Israel, porque o sionismo é o movimento que diz que o povo judeu tem o direito de retornar à sua terra natal eterna e formar um Estado em Israel. Essa é a definição atual de sionismo. Você não pode ser pró-Israel e anti-sionista. Assim, algumas pessoas dizem, não sou anti-Israel, talvez também não totalmente anti-sionista. Eu não sei o que significa sionista, mas sou contra Netanyahu e seu governo de direita. Mas é preciso reconhecer que o governo de direita de Netanyahu foi eleito democraticamente pelo povo de Israel. Netanyahu venceu 6 eleições em Israel e é o líder democraticamente eleito há mais tempo no mundo. Neste momento, o povo israelense continua votando nele. Então, se você é contra o governo democraticamente eleito de um país, você é contra o país. Não é como a situação na Venezuela com Maduro, ou no Irã com a República Islâmica, onde você diz, eu apoio o povo do Irã, eu não apoio o governo despótico, eu apoio o povo da Venezuela, eu não apoio o ditador que entrou com uma eleição fraudulenta. E aí você tem a situação inversa em Gaza, onde as pessoas dizem, os palestinos inocentes
Não, os palestinos escolheram o Hamas. Os palestinos não estão protestando contra o Hamas porque eles ainda apoiam o Hamas, eles vão continuar apoiando o Hamas. Não há eleições na autoridade palestina na Judéia e Samaria, conhecida como Cisjordânia, pois se houvesse, o povo elegeria o Hamas. A comunidade internacional diz: apoie o povo, não o país. Em Israel, o povo votou em Netanyahu, ele é um líder eleito democraticamente, e então Zohar Mamdani, que disse que prenderia Netanyahu, renuncia, complicando ainda mais para os judeus em Nova York, mas acredito que não se trata só de mirá-los. Nova-iorquinos devem se preocupar que as políticas de Mamdani aumentem os crimes em Nova York. E mais crimes violentos sempre levam a mais crimes violentos contra judeus, e mais antissemitismo também leva a crimes de ódio, não só contra judeus, mas contra outras minorias também, e obviamente há muitas minorias na cidade de Nova York. Sim, com certeza, Alex. Isso sempre foi assim e eu quero terminar com algumas notícias positivas aqui. Israel, Grécia e Chipre assinaram um plano trilateral de cooperação militar para 2026 e acordos bilaterais entre as Forças de Defesa de Israel e as Forças Armadas de cada país, anunciou as Forças de Defesa de Israel nesta semana. Aqui vão algumas boas notícias sobre nossos vizinhos do Oriente Médio. Bem, isso é sobre duas áreas diferentes, principalmente. A primeira é assim, acordo trilateral, Grécia, Chipre, você sabe, isso é sobre energia, sabe? Chipre e Israel têm muitos campos de gás na costa e até alguns desses campos ficam nas águas econômicas, nos territórios de cada país. E então você vê que esses países querem trabalhar juntos para transformar todo o leste do Mediterrâneo em uma potência energética. Israel já assinou o acordo para vender gás natural ao Egito, como comentamos aqui. E muito desse gás, até mesmo na forma de gás natural liquefeito no Egito, vai potencialmente para a Europa. E então isso faz parte desse corredor econômico, né? O corredor Índia-Oriente Médio-Europa, corredor o Índia-Mediterrâneo. Não, desculpe, o Índia-Oriente Médio. O corredor econômico europeu Índia-Oriente Médio-Europa corredor propõe uma rota comercial alternativa à iniciativa chinesa Cinturão e Rota, que começa na Índia, passa pela Arábia Saudita, Jordânia, Israel e depois leva mercadorias, incluindo energia, para a Europa. Então, isso é sobre estabelecer uma artéria principal desse corredor, por um lado, e por outro lado, trata-se de tentar criar um contrapeso à crescente influência da Turquia no Mediterrâneo Oriental e também no Grande Oriente Médio. Sabemos que a Turquia tem operado ilegalmente, ocupando ilegalmente o norte de Chipre por muitos e muitos anos. Ninguém fala sobre isso, mas o norte de Chipre é controlado pela Turquia e então Chipre, a maior parte de Chipre, o sul de Chipre e a Grécia. Eles querem trabalhar com Israel para formar esse contrapeso. Na semana passada, Israel reconheceu a Somália. E isso também é para conter a influência turca, porque a Turquia tem cooperação militar com a Somália. E assim, Israel está tentando descobrir como se estabelecer como uma potência econômica em crescimento, como uma superpotência regional em ascensão. Então, isso faz parte dessas movimentações. Movimentações estratégicas para conter a influência da Turquia na região, mas também para se estabelecer como uma potência econômica regional, como uma potência energética regional, como uma potência militar regional. Alex, nosso tempo acabou, mas gostaria que você compartilhasse, se possível, no que vai trabalhar pelo JNS esta semana. Durante sua estadia nos Estados Unidos da América, pode compartilhar algo conosco? Bem, na Flórida, e vou participar de alguns eventos de palestras em sinagogas e outros lugares, onde discutiremos o encontro entre Trump e Netanyahu, e onde Israel está estrategicamente após 2 anos de uma guerra amarga, mas muito, muito bem sucedida. E então, no final dessa semana, vou voar para o Panamá, onde estaremos, na verdade, dando início ao lançamento do projeto JNS em espanhol. E você já pode acessar Jewish News Syndicate.org espanhol ou simplesmente clicar no pequeno ícone de bandeira no menu do Jewish News Syndicate.org. E você pode acessar a página em espanhol do JNS com artigos escritos em espanhol. E também, para quem está assistindo no YouTube, o JNS tem vários idiomas, usando tecnologia israelense que faz a dublagem do seu podcast assim.
usando essencialmente as nossas próprias vozes, a minha, a sua e de todos os nossos colegas do JNS Televisão para o Espanhol, mas também temos em francês, italiano, alemão, português, então você pode encontrar esses canais multilingües do JNS no YouTube. Já teve milhões de visualizações em outros idiomas. Então, estamos apenas expandindo o alcance do conteúdo do JNS, especificamente para países onde a grande maioria do conteúdo sobre Israel é tendenciosa, conteúdo anti-Israel. Então, levar conteúdo pró-Israel para os países de língua espanhola na América Latina, obviamente, vemos com as notícias na Venezuela, você sabe como isso se conecta a Israel, como se conecta ao Irã. Por isso, este é o melhor momento para lançar a iniciativa JNS em espanhol. Na próxima semana faremos isso. Eu estarei situado no Panamá. Muito legal, sim. Excelente! Boa sorte na Flórida e boa sorte no Panamá. Tenha uma viagem segura e conversaremos com você na próxima semana da América do Sul. Tudo de melhor e quero agradecer ao pessoal que trabalha nos bastidores aqui, Aaron Rogolanter, Zach Sickerman, produtor, Ryan Lifshitz, Esther Eden e Yuri Sretsky. Esta foi mais uma edição do Jerusalém Initiator JNS Televisão Josh Hasten, junto com Alex Treman, Chief Executive Officer da JNS. Tenham uma ótima semana, pessoal. Conversaremos com vocês na próxima semana no Jerusalém Init.